Vicentana, se abre em letras brancas, direto do plenário. Direto do plenário, de volta, imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, o momento do retorno dos ministros para a continuação dos trabalhos da tarde desta quinta-feira. Expectativa agora das sustentações orais, no caso Daniel Silveira, as ações de descumprimento de preceito fundamental, 964 até 967, 4 processos, portanto, que tratam do caso e que nós teremos, portanto, a expectativa da realização destas sustentações orais daqui a pouco, ou melhor, em instantes. Eu não estava querendo. Aquilo era outra coisa. Declaro reaberta a sessão e dando continuidade. Retoma a sessão no plenário físico do STF a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. E 967, todas sob a minha relatoria e pertinentes ao ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Passamos agora a ouvir as sustentações orais. Eu chamo, em primeiro lugar, pelo requerente Partido Democrático Trabalhista, o doutor Walber de Moura Agra, que falará pelo requerente da ADPF 965, pelo prazo regimental de 15 minutos. Excelentíssima senhora presidente dessa egrégia corte, e gostaria de saudar aos ínclitos componentes, ao representante do Ministério Público, minhas saudações, aos advogados e advogadas, aos servidores. Bem, excelências, esse é um caso... Na imagem, homem de pé na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Advogado Porque pela sustenta, primeira vez, de frente para a ministra na presidente, história recente na pauta desse julgamento país, conjunto ADPFs 964, 965, 966 e 967. desceria melhor com a defesa da democracia, com a repactuação de conceitos e, nesse mundo que se avizinha, diante dessas tempestades, e foi interessante, eu ainda não tinha visto o quadro da devastação do dia 8 de janeiro, eu fiquei alarmado com o que vi. E olha que vi apenas algumas peças que foram depredadas e olha que vi apenas na televisão. E por que isso? Porque esse caso trata justamente não da defesa dessa corte, que sua história já a defende por si só, mas esse caso trata da defesa principalmente da democracia, da ressignificação de todos esses conceitos. Pois bem, como já se falou aqui, trata-se do ex-deputado Daniel Silveira, que foi condenado por esta corte a 8 anos e 9 meses de prisão, pelos crimes de incitação à abolição violenta do Estado Democrático e coação no curso do processo. O que é que o mencionado deputado fez? Baseando-se em pseudos imunidades parlamentares que não existe para acharcar a Constituição, detratou de forma tenaz, não uma, reiteradas vezes, as instituições democráticas, esta corte e nunca dantes a própria honra e moral dos seus ministros. E aí, o que é que nós temos? Nós temos um indulto individual, e veja que o nome indulto individual é até teratológico, já diz até o que é o abuso perpetrado, porque não existe indultos individuais. Na verdade, a concepção jurídica fora de uma graça. Baseando-se em quê? No artigo 84, inciso 12 da Constituição. Eu tenho competência. Tem competência, mas a competência não se reveste de todos os pré-requisitos do ato administrativo. Todos os grandes administrativistas, e não precisa nem ser tão grandes assim, sabem que os requisitos não é apenas a competência. A competência deve ser adstrita da legalidade, deve ser adstrita dos outros requisitos. Ela não pode ser um a priori para menoscabar o estatuto legal deste tribunal e principalmente do ordenamento jurídico. Então nós temos o quê? E veja como a questão do tempo. O tempo, segundo Kant, seria uma definição apenas da acessibilidade.
Mas aqui não. O tempo é uma amostra também do menoscabo, porque a decisão dessa egrégia corte foi no dia 20 de abril. No dia 21, menos de 24 horas depois, como forma de afrontar, de dizer que o poder era quase um poder absoluto, foi feito o indulto individual. Indulto individual de algo que não tinha sentença, não tinha sido transitado em julgado. Veja, o lapso temporal de menos 24 horas. 24 horas. E vou mais além, adiante, para dizer qual é a consequência desse lapso temporal. Esse lapso temporal que acarretou sérios danos para o ordenamento jurídico. Mas isso por quê? Não se esperou ter a sentença transitada em julgado, houve um indulto individual com ausência de definitividade. Essa corte nunca se averbou, nunca se pautou de analisar isso. Veja que no controle judicial na ADIM 5874, essa corte disse, havendo constatado desvio de finalidade, esta corte, reiteradas vezes, como nesse exemplo, disse, para garantir a estabilidade, a coerência e a integridade, que poderia ser passivo de indulto apreciação judicial. E ainda vai mais além. Por que esse ato é tão malfadado? Por que esse ato é tão assintoso? Ele é assintoso, excelências, primeiro, porque a moralidade ela é estiolada. A priori, nós podemos dizer que não houve boa-fé, não houve honestidade, não houve lealdade. A finalidade foi turvar uma decisão soberana e técnica dessa corte. Repito, turvar uma decisão soberana e técnica dessa corte. E não houve impessoalidade. Não foi alguém que recebeu o indulto por questão humanitária. Não. Foi alguém que estava na sua mesma denominação política. Foi alguém que... Julgamento conjunto, ADPFs 964, 965, 966 e 967. Contra o regime democrático, através de expressões ou de suposições de liberdade de expressão de pensamento, onde essas liberdades de expressão de pensamento não são absolutórias. Não posso criar um constitucionalismo abusivo. O constitucionalismo ele tem que ser pautado pelo seu sentimento constitucional, e o sentimento constitucional maior da Constituição, sem dúvida nenhuma, é a democracia. Então, não foi algo impessoal, foi pessoal, para alguém que fazia parte do grupo político, que representava o seu modus operandi de agir, através de quê? De várias fake news, através de vários repúdios de decisões, inclusive dessa corte e de todo o seu poder judiciário. Mas o que é pior, além desses dois requisitos, que ferem de forma clara, o ato, nem a aparência de um ato constitucional ele foi. Ele não foi e não teve essa aparência desse ato constitucional, por quê? Porque é um abuso. O presidente tinha discricionariedade diante do artigo 84, inciso 12? Óbvio que tinha. Mas não tinha porque a finalidade foi diversa. Não foi uma finalidade republicana. Foi uma finalidade altamente nefasta aos princípios democráticos, afastar da impunidade a alguém no lapso temporal de 24 horas, daí o tempo ser essencial, lembrando Heidegger, ou seja, a imperiosidade do tempo é constitutiva de quê? Da caracterização do desvio, para dar impunidade, para cessear, volto a frisar, uma decisão desta corte por maioria muito rontuda. E aí eu tenho o quê? A discricionariedade do presidente, como todos, porque nós estamos no palio desta Constituição, tem seus limites. E o limite é muito claro, eu não posso tentar privilegiar alguém depois de uma condenação dessa corte. Volto a dizer, não foi uma medida humanitária, foi uma medida política para garantir a impunidade de alguém que é, obviamente, um seu correligionário. E isso é de forma muito clara. Mas a teoria dos motivos determinantes, eu estou defendendo a liberdade de expressão. Esta corte já disse isso daqui várias vezes.
a liberdade de expressão não é absoluta. Aliás, absoluto na Constituição só são apenas duas prerrogativas: impossibilidade de escravidão e impossibilidade de tortura. Todo o restante pode ser revisitado, mas onde é que está o motivo determinante de alguém chegar, usando suas prerrogativas, e achincalhar a honra democrática desta nação? Onde é que está este manto sagrado? E aí nós vamos ver algo bem mais grave. Há um desvio bem claro, a finalidade não é republicana, é uma dos atos mais nefastos, mais pessoais, mais destoantes do princípio da moralidade, e eu ainda tenho que o motivo determinante não guarda simetria com o ato. Se não guarda simetria com o ato, esse ato não é um ato legal, esse ato é um ato virtualmente contrário aos parâmetros da Constituição. Mas contrário aos parâmetros da Constituição por quê? Porque no arquetipo constitucional, anistia, graça, indulto, são para situações excepcionalíssimas, situações onde o bem comum são evidenciados, situações que são genéricas. Nos últimos posicionamentos dessa Egrégia e a Corte, todos os posicionamentos foram posicionamentos genéricos. Não tinha nenhuma troca ou nenhuma quiprocó em relação à correligionária. E o que é mais nefasto ainda, houve aqui uma tentativa nítida, clara, de cerceamento da decisão desse tribunal. E volta ao faltou tempo, em menos de 24 horas. Esse tribunal atesta uma decisão, e olha, que nem a Constituição de 37 houve um veto do Executivo às decisões do Poder Judiciário. Por um malfadado indulto individual, cesseia-se a decisão dessa Corte. Dá-se impunidade ao que essa Corte viu claramente de uma gravidade inexorável. Deixa-se a democracia sem as suas barreiras de proteção para resultar no que nós todos vimos, que foi a pantomima do dia 8, tragicamente, do dia 8 de janeiro. Ou seja, um ato travestido de constitucionalidade quer reoriginar, rebuscar, repaginar um poder moderador no século XXI. Veja que coisa mais antitética. Um poder moderador no século XXI, porque é isso que está. É um veto a uma decisão desta Corte. E um veto a uma decisão dessa Corte sem nenhum tipo de fundamentação plausível. O que é que fez, então, o presidente da República? Ele se outorgou como o último intérprete da Constituição. Tirou ainda de forma desavergonhada uma função que é uma função muito clara dessa Corte. E aí nós temos ainda uma necessidade de uma interpretação sistêmica do artigo 5º, inciso 43 e 44. O 44 fala que é inafiançável e imprescritível crimes contra o Estado Democrático de Direito. Mas, lá no artigo 5º, inciso 43, não fala que os crimes contra o Estado Democrático são impossíveis de graça, anistia e indulto. Então, pede-se também, como fora pedido, que essa Corte reexamine essa questão para, em uma interpretação conforme a Constituição, seja também impedido, não diria cesseado, mas vetado, bloqueado em prol da Constituição, que fosse concedido graça, anistia ou indulto a crimes contra o Estado Democrático de Direito. Porque seria, obviamente, a mens legislatórios do Constituinte de 88 frente a essas anomalias que o Constituinte de 1988 não previu. E quem poderia prever que nós fôssemos dar tantos pontos
fora da curva como é que está se pronunciando. Portanto, Excelências, é um dos casos de maior gravame, de maior afronta ao ordenamento jurídico e a esta Corte. É um dos atos de maior afronta ao regime democrático. É um dos atos de maior afronta à cidadania, aos direitos fundamentais. E a segunda contradição: eu utilizo os direitos fundamentais para propagandear a liberdade absoluta de liberdade de expressão, mas para utilizá-la como instrumento para a diminuir, para desprezar a Constituição. Então, roga-se o Partido Democrático Trabalhista que essa Corte, cioso dos seus mistérios constitucionais, ciosos das incumbências da defesa da democracia, diante dos unos que literalmente massacraram as nossas instituições, o nosso sentimento que essa Corte mantenha o seu feeling e rejeite, declare inconstitucional esse ato que é afrontoso, tanto no sentido ontológico como no sentido consequencialista. Muito obrigado. Eu agradeço ao doutor Albert pela sustentação oral e convido o doutor Ministra Paulo Rosa Weber, Roberto presidente do Iotti STF. Vecchiati, Julgamento conjunto ADPFs 964, 965, 966 e 967. Cidadania, a ADPF 965. Ele... Certo. Então, vamos inverter a ordem. Convido o doutor Alberto Maiomoni para falar pelo requerente Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, quanto à DPF 966, também no prazo regimental de 15 minutos. Excelentíssima presidente do STF, relator do DPF, julgamento, excelentíssimos ministros, ilustre procurador-geral da República, excelentíssima ministra, advogados demais presentes. Aqui se trata da DPF 967, e essa discussão travada nessa DPF, olhando pelas informações prestadas e manifestações da AGU, se adstringiria a debate sobre indulto e graça, prerrogativa exclusiva do presidente da República, e limitação do indulto apenas pelo próprio texto constitucional, insuscetível de qualquer tipo de controle judicial ou administrativo. Mas, excelências, não é disso que está a falar a DPF. É óbvio que indulto e graça, sendo ambos institutos de perdão, são, na essência, a mesma coisa, de modo que não há relevância alguma em se discutir alguma diferenciação entre eles, vez que, independente do nome, o fato que subsiste é o perdão concedido. O artigo 84 da Constituição de 88 usa a palavra indulto, já o artigo 5º vai usar graça, enquanto o CPP usa as duas denominações, graça e indulto. Mas, como dito, o que se extrai, no final, é o perdão concedido. Da mesma forma, é óbvio que o perdão é prerrogativo do presidente da República. Isso não se discute doutrinária, jurisprudencialmente. E também é óbvio, por ser questão expressa do texto constitucional atual, que o Instituto do Perdão somente pode sofrer restrições pelo próprio texto da Constituição Federal. Esse último ponto, excelências, impõe a procedência da presente ação. Continuando ainda, sobre o princípio da razoabilidade, não se discute que está presente no mens legis da Constituição de 88. Ele norteia todos os atos e normas, dando, antes de tudo, a validade ao arcabouço legal emanado da lei maior. Não apenas isso, dá o norte e validade para as próprias permissões de atuação concedidas pela Constituição Federal de 88. A razoabilidade se apresenta, talvez, como um dos principais meios, se não o principal, para se identificar a norma fundamental na observação dos fatos. Disso resulta que, mesmo a aplicação do texto constitucional ao mundo fenomênico, somente tem validade se respeitar o princípio da razoabilidade. No perdão aqui discutido, inegavelmente não se encontra qualquer razoabilidade, ainda que tenha se servido da permissão disposta na própria Constituição, no artigo 84, inciso 12.
O então deputado Daniel Silveira, que recebeu perdão presidencial no âmbito da ação penal 1044, era amigo próximo do ex-presidente, fato público e notório. Fato público e notório também que o ex-deputado, conforme documentos juntados aos autos, era recorrente no uso das redes sociais para divulgar mentiras sobre a pandemia, sobre a política em geral, bem como para ameaçar os integrantes dessa corte. O deputado ganhou notoriedade numa foto lamentável em que quebra uma placa de rua com o nome da Marielle Franco. No livro República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro, do autor Bruno Paes Manso, ele é descrito como simpatizante das milícias. Não por acaso foi condenado pelos crimes de incitação à abolição violenta do Estado, democrático de direito, e coação no curso do processo. O modus operandi do governo anterior, no ataque a quem é identificado como adversário, é sempre esse. Uma rede de aliados, de amigos que usavam as redes sociais para propagar o discurso de ódio. Nesse contexto, Excelência, se enquadrava o ex-deputado perdoado pelo ex-presidente da República. A amizade em si mesmo não parece algo que ofenda a razoabilidade da concessão do perdão. Contudo, e aqui fica claro a irrazoabilidade e o desvio de finalidade do ato de perdão, quando os atos praticados por quem foi condenado se misturam com os interesses do presidente que concede perdão, não se pode ter como constitucional o ato de perdão. O que se vê na realidade é que os atos do perdoado que o levaram a uma condenação penal são uma extensão da vontade do ex-presidente da República. Nos 4 anos do governo Bolsonaro, o que se viu foi justamente, tanto pelo próprio ex-presidente, quanto por seus amigos e aliados, o ataque às instituições democráticas, bem como propagação de fake news e discurso de ódio. Essa intenção de criar uma situação coletiva de ataques, de intolerância, de desconstituição da cultura, dos poderes constitucionais, foi defendida pelo ex-presidente e levada a efeito pelo perdoado. Assim, não se pode se escudar na permissão isolada do artigo 84 da Constituição para dizer que o perdão pode ser concedido em qualquer situação e para qualquer pessoa. Imagine-se, Excelência, num exercício totalmente hipotético e exagerado, que um presidente peça para um amigo matar seu desafeto. Concretizado o crime, o assassino é condenado, mas o presidente lhe concede perdão. É válido, é constitucional esse perdão? Obviamente que, à luz da razoabilidade, da finalidade do ato, ainda que o artigo 84(12) não exija qualquer requisito, que esse perdão é inconstitucional e, portanto, nulo. Guardadas as proporções, com o exemplo dado, o que o ex-presidente da República fez foi o mesmo. Incentivou o perdoado a cometer crimes para, em seguida, conceder o perdão. Não é demais dizer que os crimes praticados pelo ex-deputado, objeto do perdão presidencial, se somam a todas as atitudes que culminaram na tentativa de golpe e na destruição realizada no dia 8 de janeiro de 2023. Algo para não se esquecer. Na eleição de 2018, o PSOL já alertava em manifestação no TSE que as mentiras, naquele momento, estavam vestidas de vídeos que se intitulavam vídeos de humor e iriam minar a democracia brasileira, porque logo chegariam os próprios membros das altas cortes do país. E, de fato, isso aconteceu. O ex-presidente incentivou todo tipo de ataque às autoridades e instituições democráticas brasileiras, por meio de seus discursos e falas e da ideia propalada a todos os seus seguidores de que os ataques e mentiras eram apenas exercício da liberdade de expressão que seria garantida pela Constituição de 88. Isso fica claro nos considerandos do decreto de perdão, que inclusive foi lido pela ilustre relatora. Contudo, liberdade de expressão não se confunde com crime, e esse posicionamento é firme na jurisprudência atual dessa Corte. O que se viu no Brasil foi um conjunto de coisas, o discurso de ódio, a concatenação de uma série de atos que permitiu o ataque terrorista ao Palácio Planalto, ao Congresso Nacional e ao STF. E o ato de perdão, objeto da presente DPF, se insere nesse conjunto de coisas sem sombra de dúvida. Portanto, sendo um decreto inconstitucional. Diante do exposto e dos demais elementos constantes dos autos, o Partido Socialismo e Liberdade requer a total procedência da DPF nos termos propostos. Agradeço a atenção de Vossa Excelência. Agradeço ao Dr. Alberto Maelmone.
E passo a palavra... Ministra Rosa ao Weber, doutor presidente Miguel do Supremo Tribunal Federal. Pimentel Novas. Na pauta, julgamento conjunto a DPFs Falará 964, pelo 965, Amicus Curiae 966 e Partido dos 967. Trabalhadores, quanto a DPF 964. Pois não, doutor Miguel. Bom, inicialmente uma boa tarde, excelentíssima senhora ministra presidente relatora desta DPF, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, doutor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, meus colegas advogados, A imagem é advogado de pé na tribuna. Oportunidade, assistem. Em segundo esse plano, julgamento. parte da plateia. Algumas poltronas ocupadas. Excelências, não podemos deixar de tratar, no dia de hoje, do que foi vivenciado por esta Corte no dia 8 de janeiro. Porque, no entender do Partido dos Trabalhadores, em que pese estamos aqui tratando em ADPF de um ato do poder público, do presidente da República, de indulto a um determinado condenado, as coisas estão interligadas. Dessa forma, gostaríamos aqui apenas de nos solidarizar com essa Corte e também parabenizar, ministra presidente, pela iniciativa de jamais deixar que as sessões não acontecessem aqui. É simbólico que, menos de um mês depois dos ataques a este Supremo Tribunal Federal, esta Corte, os advogados, o Ministério Público e todos os demais estivessem em pé e presente neste palco da democracia brasileira. Excelência, falamos aqui pelo Partido dos Trabalhadores como amicus curiae, como amigo dessa Corte. A intenção do Partido dos Trabalhadores não foi trazer aqui uma ação autônoma, e sim contribuir com as razões de julgamento que serão aqui decididas por Vossas Excelências. Estamos aqui, então, portanto, Excelência, como amigo da Corte, em defesa da democracia, como amigo da democracia. Estamos falando aqui, Excelência, de uma ação concentrada de constitucionalidade, logo de uma ação de cunho objetivo. Não podemos nos adentrar a fatos e a critérios, por óbvio, subjetivos. Mas é impossível sustentar essa ação sem falar que se trata de um indulto concedido a um parlamentar federal que se utilizou do seu próprio cargo para atentar contra a democracia. Sim, Excelência, chega a ser paradoxal. Este parlamentar ofendeu o Poder Judiciário, ofendeu os seus adversários políticos, mas não num debate civilizado, e sim invocando a volta do ato institucional número 5. Ou seja, ao atacar seus adversários, que entendia serem todos contra os seus ideais, entendeu que melhor seria silenciá-los, calá-los, tirá-los de seus postos. Isso não pode ser entendido como liberdade de expressão. E, mesmo assim, foi indultado, como dito aqui, no mesmo dia de sua condenação. O artigo 84, inciso 12 da Constituição, que outorga, que prevê esses poderes do presidente da República, não pode ser uma salvaguarda para o descumprimento da própria Constituição da República. Não pode servir para legitimar um regime autocrata, onde todo o Estado, todos os poderes estão submetidos ao entendimento do presidente da República. Excelências, esta questão muito me recorda aquela parábola por todos nós conhecida sobre a comparação entre a história da Odisseia, do Ulisses e as sereias com o papel da nossa Constituição. O texto constitucional, ministro Nunes, deve ser uma limitação à própria atuação de nós, cidadãos, de nossos representantes e dos membros de poder. Não é possível, senhores, como dito aqui pelo doutor Alberto, que um crime contra o Estado democrático de direito possa ser indultado com base no fundamento do direito à liberdade de expressão. Liberdade de expressão é direito. Estado democrático de direito é a nossa própria Constituição. É fundamento do nosso Estado. É basilar. A mal interpretação deste direito à liberdade de expressão já deixou marcas terríveis em nossa sociedade, tal como o busto de Rui Barbosa, com sua testa machucada e sem seus óculos. Ministro Alexandre, Vossa Excelência, nas ações que trazíamos ali no TSE, no período eleitoral, grafou com fortes tintas que liberdade de expressão não é liberdade de agressão.
Temos que trazer esse entendimento também aqui no dia de hoje. O ato aqui discutido, o ato de indulto, o ato de perdão, este ato discutido no dia de hoje foi pessoal. O indultado e a autoridade que indultou eram amigos. Defendiam os mesmos ideais. Foi imoral. Buscava vilipendiar a decisão desse tribunal. Logo, por evidente, é inconstitucional. Excelências, o perdão, o indulto, deve ser medida humanitária e não instrumento para embate e principalmente de ataque entre poderes. Sobretudo, no caso contra o indulto, que seria contra uma decisão judicial condenatória, não pode ser instrumento de ataque contra o Poder Judiciário. Estamos aqui, excelência, se não falar de um constitucionalismo abusivo, mas de um uso abusivo da Constituição da República. Um uso abusivo dos poderes concedidos ao presidente da República para que pudesse atingir os objetivos democráticos, humanitários ali previstos. Como dizia o ministro Marco Aurélio, o Supremo pode tudo, ou o Supremo pode muito, mas não pode tudo. A presidência da República deve ser de igual forma. Pode muito, mas não pode tudo. Dessa forma, excelência, com essas breves razões, o Partido dos Trabalhadores se manifesta na condição de amigo desta Corte pela procedência das arguições de cumprimento de preceito fundamental. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Miguel, que falou pelo Amicus-Curiae Partido dos Trabalhadores, e agora, como conseguimos a conexão com o doutor Paulo Roberto Iotti Vecchiati, que eu anunciar no momento anterior. Na pauta, julgamento conjunto a DPFs 964, 965, 966 e 967. Que falará pelo Com a palavra, a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do STF. Cidadania, por videoconferência. É isso, né, doutor Paulo Roberto? Está com a palavra. Exato, excelente. Está com a palavra. Exato, excelência. Muito boa tarde, excelências. Muito obrigado, ministra Rosa Weber, ministros e ministras dessa Suprema Corte, pedindo até desculpas, não é, por não ter conseguido ingressar mais cedo. A imagem de pele branca, cabelos pretos. Então, agora consegui regularizar a conexão, né, com a internet. Está em local com parede branca ao fundo. Na ADPF, então, é advogado, sustentação oral. Representa o partido Cidadania, também requerendo o reconhecimento da inconstitucionalidade do indulto concedido a Daniel Silveira pelo decreto de graça de 21 de abril de 2022, do presidente, do então presidente da República. Em termos de cabimento da ação e do controle abstrato de constitucionalidade contra esse indulto individual, invoco dois fundamentos. Primeiro, um precedente da Suprema Corte relatado pelo ministro Gilmar Mendes na ADIM 4048, o MC, no qual a Suprema Corte realizou uma distinção, pontuando o cabimento da ação direta de inconstitucionalidade, então entenda-se do controle concentrado e abstrato, contra leis em sentido formal, desde que também gerais e abstratas como a lei orçamentária, pontuando a evolução da jurisprudência dessa Suprema Corte sobre leis de efeitos concretos. Julgamento conjunto a DPFs 964, 965, 966 e 967. Da constitucionalidade das leis e atos normativos em geral, quando houver um tema ou uma controvérsia constitucional em abstrato, é cabível o controle concentrado e abstrato de constitucionalidade, independente do caráter geral ou concreto do objeto. Então, mesmo sendo um decreto de efeito muito concreto contra uma pessoa individualizada, como nós temos um tema em abstrato sendo discutido, ou seja, a possibilidade ou não, e defende-se a impossibilidade de um indulto individual, pelo menos
quando é notório e cristalino o intuito de utilização, e permitam-me, de deturpação desse instituto constitucional para proteger aliado político, em evidente violação dos princípios republicanos, da impessoalidade, da moralidade administrativa, então, mesmo sendo um ato de efeito concreto, é possível o controle de constitucionalidade de um ato de efeito concreto como esse. Então, usou-se o precedente da DIN 4048, medida cautelar. Por outro lado, na decisão dessa Suprema Corte, na DIN 5874 de 2019, quando, por maioria, validou o indulto geral e abstrato concedido por outro presidente da República, essa Suprema Corte destacou, isso já está pontuado desde a ementa, que excepcionalmente é possível aferir a constitucionalidade da concessão da clemência, né, do indulto à luz de hipóteses legais e moralmente admissíveis, quando constatado desvio de finalidade, à luz da teoria dos motivos determinantes. Permita-me dizer, né, que o ex-presidente da República, enquanto ainda presidente, tentando se defender das acusações de inconstitucionalidade do indulto, alegou que estaria se baseando na própria posição dessa Suprema Corte, na própria posição do ministro Alexandre de Moraes, no seu voto nessa DIN 5874. Com todo respeito, trata-se de mais uma deturpação e descontextualização que tanto marcou o ex-presidente da República, porque o voto do ministro Alexandre de Moraes é explícito no seu inteiro teor a admitir esse excepcional controle de constitucionalidade dos indultos quando constatado o desvio de finalidade à luz da teoria dos motivos determinantes, que é o que se defende nessa e nas outras ADPFs. Então, na ação, eu transcrevo o voto do ministro Alexandre, do ministro Celso de Mello, da ministra Carmen, nesse sentido. Então, passando ao mérito da ação, ao mérito propriamente dito, sobre a inconstitucionalidade do indulto, o que se defende é que houve esse desvio de finalidade por abuso de poder e mesmo teratologia do decreto impugnado. Como se sabe, se um ato é considerado teratológico, ele é ilegal, ele é inconstitucional por isso. Teratologia, a monstruosidade, ele transcende tanto o absurdo, tanto a arbitrariedade, que ele é inconstitucional por isso. No mínimo, entende-se como teratológico o decreto de indulto individual em questão, mas também pela hipótese do desvio de finalidade. Lembrando que fatos notórios não supõem comprovação, à luz do artigo 374, inciso 1 do Código de Processo Civil, que me parece poder ser invocado também em discussões do controle abstrato de constitucionalidade, é mais do que notório, é evidente o desvio de finalidade por abuso de poder nesse caso, porque trata-se de um indulto conferido ao aliado político do ex-presidente da República, unicamente por ser aliado político, no contexto de um presidente que constantemente visava desafiar a autoridade dessa Suprema Corte por ela proferir decisões técnico-jurídicas contrárias aos interesses políticos da presidência da República na época em que ele a ocupava, inclusive mediante ofensas chulas a integrantes dessa Suprema Corte. Então, esse notório intuito de proteção de um aliado político pela figura do indulto, no contexto de uma STF julga a legalidade da graça constitucional concedida pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal no STF. Julgamento conjunto ADPFs 964, 965, 966 e 967. É incompatível, manifestamente incompatível, objetivamente incompatível com os princípios republicanos e da moralidade administrativa.
por ter o ex-presidente da República utilizado a coisa pública, a res pública, para fins político-pessoais particulares. A saber, a proteção de aliado político e ataque institucional de finalidade eleitoral a essa Suprema Corte, o que, evidentemente, viola esse princípio. Então, sob a aparente capa de legalidade, ele visou favorecer pessoa determinada. Algo que, cito a jurisprudência, entende como nulo à luz dos citados princípios. Por outro lado, Excelência, eu acho interessante e importante pontuar, não se teria nem que discutir se o limite de discricionariedade permitida, concedida ao presidente da República, na concessão do indulto, porque a graça em questão não foi fundamentada em discricionariedade. Não foi fundamentado no senso de justiça do ex-presidente da República, por supostamente achar a pena desproporcional ou injusta em qualquer sentido, que é um dos fundamentos históricos e teleológicos do indulto, como vou falar a seguir. O decreto contesta fundamentos de decisões do Supremo Tribunal Federal e ele tem nos seus considerandos as supostas razões que lhe justificariam. Só que nada do que consta dos considerandos encontra suporte na realidade. Primeiro, o ex-presidente da República alega que teria havido violação do direito fundamental à liberdade de expressão pela condenação de Daniel Silveira por essa Suprema Corte. Esse é um fundamento determinante, um pressuposto lógico, um pressuposto da concessão do indulto individual. Ocorre que, inclusive, o colega que me antecedeu na tribuna, agora, que infelizmente foi o único que consegui acompanhar, bem pontuou, citando posição emblemática do ministro Alexandre de Moraes, mas que a jurisprudência dessa Suprema Corte, desde sempre, desde do seu leading case sobre a liberdade de expressão e contra discursos de ódio, o caso Elvanger, o HC 82424 de 2003, liberdade de expressão não protege discursos de ódio, injúrias e ofensas em geral. Então, que é aonde se enquadra a posição do senhor Daniel Silveira aqui objeto dessa ação. Então, a liberdade de expressão não permite discursos de ataque à democracia, de incitação de ataque a instituições democráticas, como o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário em geral. Por outro lado, não existia qualquer comoção pública ou motivos de relevante valor moral configuradores de juízo íntegro para concessão do indulto individual em questão. Estes são fundamentos dos considerandos do decreto em questão. Ao contrário do que foi arbitrariamente alegado nos considerandos desse decreto, então não ocorreu nada disso. Embora o judiciário deva deferência aos julgamentos, aos juízos das autoridades políticas, esse juízo tem que ter um mínimo lastro com a realidade para que possa ser considerado. E é notório, né, que não o foi. O máximo que havia eram protestos isolados contra posições dessa Suprema Corte, mas algo muito longe de se caracterizar como comoção pública, geradora de juízo íntegro com valor moral, como alegado arbitrariamente nesse decreto. Então, a liberdade de expressão protege opiniões críticas a posições do Supremo Tribunal Federal, de qualquer autoridade pública, protege sátiras, protege críticas ácidas, mas não protege opiniões criminosas, discursos de ódio, e atentados contra o Estado Democrático de Direito e a democracia, cito na ação com base na doutrina, né, de Sérgio Rodas. Por outro lado, Excelências, o indulto, especialmente o individual, é uma excepcional interferência do Poder Executivo
em decisões do Poder Judiciário admitida constitucionalmente. Então, como norma excepcional, diz a boa hermenêutica, boa e notória dogmática, como norma excepcional tem que ser interpretada de maneira estrita, nunca de maneira extensiva, ampliativa. No presente caso, o que diz o direito comum, como a gente fala na doutrina? O direito comum, relativo ao princípio da separação de poderes, estabelece a não interferência do Executivo em decisões judiciais. Então, a excepcional intervenção do Executivo nas decisões do Judiciário só pode se dar de acordo com uma interpretação histórica e teleológica da função do indulto, com medida de correção de excessos punitivos, de desumanidade da pena, ou decisões eventualmente contrárias ao ordenamento jurídico-social como um todo. O que não ocorre, notoriamente, no presente caso. Então, retomando, embora o Judiciário deva ampla deferência ao Executivo, a autoridades políticas, é bom lembrar aquela lição clássica de direito administrativo que discricionariedade não é sinônimo de arbitrariedade. Quando se constata objetivamente, sem necessidade de provas, uma manifesta arbitrariedade, um manifesto desvio de finalidade, um manifesto abuso de poder, uma manifesta teratologia no indulto presidencial, é cabível o seu controle e a sua invalidação, porque, como disse o Supremo na DIN 5874, o constitucionalismo tem na sua essência o controle do arbítrio das autoridades políticas, visando evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais em geral. Então, tendo em vista que os motivos determinantes dos considerandos do decreto são falsos, por não existir violação ao direito fundamental da liberdade de expressão, tal qual reconhecido pela jurisprudência dessa Suprema Corte desde sempre, nessa época de fake news que tanto nos assola e que o Supremo Tribunal Federal tem sido vítima, uma das grandes vítimas, é bom pontuar. O Supremo não estabeleceu esse entendimento de liberdade de expressão no julgamento que condenou Daniel Silveira. Essa é a sua jurisprudência de décadas. É jurisprudência pacífica, consolidada. Então, como são falsos objetivamente analisados os considerandos do decreto... Na pauta, julgamento conjunto, ADPFs 964, 965, 966 e 967. ...fático para justificar o ato supostamente discricionário em questão, o decreto em questão é inválido, é nulo, por não condizente com os motivos determinantes que alega. Seja pela notória doutrina do direito administrativo da vinculação do ato à sua motivação, seja saindo da doutrina do direito administrativo, porque isso gera críticas na academia, do poder político, do presidente da República como algo muito mais amplo que o de uma mera autoridade administrativa, a invalidade se sustenta pela mesma questão, pela arbitrariedade da situação, porque se um ato é arbitrário, ele é inconstitucional, por violação do princípio da razoabilidade e do próprio Estado de Direito, como mencionado. Iotti, o tempo esgotou. Me perdoe, Excelência, mas já estava para concluir mesmo, me perdoe por ter ultrapassado o tempo e todo o transtorno dessa minha fala, concordando e explicando que configura constitucionalismo abusivo na forma como definida pelo ministro Roberto Barroso em precedente, não estão presentes, então, os requisitos da fundamentação histórica e teleológica do indulto, que eu já mencionei. Por essas razões, o Cidadania pede, então, a declaração de inconstitucionalidade do decreto em questão. Muito obrigado, Excelências. Agradeço ao doutor Iotti e passo agora a palavra ao doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Cumprimento a todos e a todas, cumprimento Vossa Excelência, senhora Presidente, Rosa Weber, cumprimento a eminente ministra Carmen Lúcia, cumprimento os senhores ministros aqui presentes e que nos acompanham. Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Pelo plenário aqui virtual, cumprimento os senhores advogados que foram à tribuna,
Cumprimento a todos os servidores e servidoras, na pessoa da doutora Carmen Lília. Eu registro, senhora presidente, que este é uma hipótese de apreciação pela Suprema Corte do exercício do poder de clemência confiada pela Constituição Federal ao chefe de Estado da República Federativa do Brasil. Este poder de clemência é previsto em todas as constituições brasileiras, desde a Imperial de 24, é a expressão nítida da politicidade máxima do Estado. O ato concessivo de graça soberana se funda em razões políticas que transcendem o aspecto humanitário e que podem abarcar as mais diversas e elevadas razões institucionais e sociais, politicamente ponderadas pela autoridade competente. Julgamento conjunto ADPFs 964, 965, 966 e 967. Veiculador do ius puniendi estatal. Sustentação oral do Dr. Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Revestido de enorme responsabilidade. Alexander Hamilton, o federalista americano, realça que é um poder que impõe escrúpulo e cautela e é avesso à fraqueza e conivência. É assim que deve se comportar o presidente no presidencialismo. E Rui Barbosa chama essa responsabilidade do poder mais nobre conferido pela Constituição. O Instituto Jurídico do Poder de Clemência tem raízes da antiguidade. Passa pelo direito público romano e está consolidado nos mais diversos estados constitucionais, integrando o modelo de independência e harmonia entre os poderes com mecanismos de freios e contrapesos. Originalmente atrelado às monarquias, o Instituto é acolhido como elemento integrante das repúblicas presidencialistas, a partir da experiência estadunidense. Nos Estados Unidos, o poder de perdão presidencial foi utilizado por praticamente todos os presidentes, desde George Washington até o presidente Joe Biden. Por lá, houve casos em que o perdão foi concedido a pessoas próximas ao presidente. A exemplo do que aconteceu com Donald Trump, que perdoou o seu coordenador de campanha, e com Bill Clinton, que no último dia do mandato presidencial perdoou seu irmão. STF julga a legalidade da graça constitucional concedida pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação penal no STF. Julgamento conjunto ADPFs 964, 965, 966 e 967. Meses após o incidente de Watergate, concedeu indulto ao presidente Richard Nixon. Dentre tantos. O Brasil não é diferente, tem seus casos também, e esta Corte tem reconhecido a validade deste ato de clemência. Este ato que concede graça, repito, é a expressão máxima de politicidade do Estado. As razões que orientam o ato de clemência soberana do Estado, e em vista das quais se justifica a sua emanação, são essencialmente políticas. Data vênia, não configuram atos administrativos de nenhuma natureza, mas atos nitidamente políticos. E no exercício do poder da graça, o presidente da República cumpre a política que tem como predicado essencial uma ampla margem de conformação. Em nosso entendimento, a figura do desvio de poder referente aos atos administrativos discricionários não encontra pertinência no domínio dos atos políticos. Se ato político aqui fosse ato administrativo, admitir-se-ia a doutrina francesa do détournement de pouvoir. Todavia, data vênia, o ato é de natureza política e esta Corte já reafirmou em vários julgados que aqui adiante apresentarei. Trata-se de ato político, categoria conceitual, no qual se enquadram os decretos de clemência soberana do Estado, a cargo do chefe de Estado e de governo no presidencialismo. A discricionariedade, dita aqui como similar no mundo político, quanto aos destinatários, ao conteúdo, às razões, aos motivos determinantes e ao escopo do exercício concreto dessa competência constitucional, obedeceu a decisão exclusivamente política da autoridade competente,
o chefe de Estado. Fiz essa referência não para admitir o ato político como ato administrativo de nenhuma natureza, mas apenas para chamar a atenção que nós não estamos discutindo aqui um ato administrativo ou mesmo um ato de governo, mas sim um ato do chefe de Estado. Além disso, a clemência soberana não contrariou a regulamentação legislativa e aceitou balizamentos judiciais, pois constitui, pela sua eficácia paralisante de efeitos próprios de réu criminal, um contrapeso aos eventuais excessos a que se refere Carlos Maximiliano em seus comentários doutrinários à Constituição Brasileira de 1891. O ato de indultar materializa um poder constitucional exclusivo do chefe de Estado, sujeito a uma ampla margem de avaliação política, o qual, porém, não é imune à autoridade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, nesse domínio, não opera como outro juízo político paralelo e alternativo ao presidente da República, senão, em outras palavras, não ingressando no mérito do ato político, sindicando-lhe a admissão e a oportunidade, mas apenas verificando as questões de forma e competência, bem como da observância dos limites materiais constitucionalmente estabelecidos. Conforme Zagrebelsky, o corolário institucional da potestade de clemência como instrumento político é a insubsistência de restrições legais ao seu exercício, tanto no tocante ao se quanto em relação ao quando. O caráter, de certo modo, arbitrário da graça nesses casos é a consequência direta da imprevisibilidade das circunstâncias em que essa há de ser empregada, o que justificaria, além disso, a inexistência de procedimentos preparatórios à emanação do ato em sede política, ou pelo menos a sua não vinculatividade ao comportamento dos órgãos investidos da potestade de clemência. Digo mais, o caráter político da graça, no sobredito sentido, explica a competência atribuída aos órgãos políticos. Embora consista em ato de natureza política, o decreto de indulto ou de graça ainda assim encontra limites dentro do sistema constitucional e submetidos à jurisdição dessa Suprema Corte. Na Constituição de 1891, por exemplo, a competência do presidente para indultar e comutar as penas não abrangia os crimes de responsabilidade, cujo poder for atribuído ao Congresso Nacional. Na Constituição de 88, o único limite material expressamente estabelecido pelo Constituinte quanto ao poder de graça é a vedação de sua emanação em hipóteses de crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, os definidos como crimes hediondos, conforme previsão expressa no artigo 5º, inciso 43 da Lei Maior. Se presidente algum viesse a contemplar, com a graça, um condenado por quaisquer desses crimes, seria evidente a violação ao texto constitucional. Ministros votam julgamento conjunto a DPFs 964, 965, 966 e 967. Senhora presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, é evidente que todos nós repudiamos as condutas do condenado. É evidente que o Ministério Público acusou e obteve a condenação do réu nesses atos temerários e criminosos. É evidente que o Ministério Público, no exercício natural das suas atribuições, pretendia ver a execução da pena exaurida. Mas o Ministério Público, no Brasil, após 88, não se limita a uma instituição persecutória. Tem o dever de velar pela Constituição, especialmente quando os seus fundamentos estão aqui nessa Corte, sedimentadas em julgamento não tão distante. Dessa forma, o ato impugnado nas ações sob julgamento não violou os limites materiais expressamente influenciados e lançados pelo Constituinte. Não perdoou o crime de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Esse Supremo Tribunal Federal já decidiu não caber à lei restringir a competência do presidente da República para conceder indulto, medida cujo alcance pode ser total ou parcial, conforme se verifica do HC 81.565, de Santa Catarina, em que foi relator o ministro da República pertence, e o poder do exercício da graça, tal como assentado no julgamento da ADI,
5.874 do Distrito Federal, pode-se dar de modo legítimo, independentemente da existência de indício de estar transitado ou não em julgado. Ministra Rosa, lembro-me do nosso baiano Dorival Caymmi quando canta As Rosas de Abril. Coincidentemente, estamos no mês de abril, mês do indulto e o mês do julgamento. Eu sigo o Ministério Público nessa sentada no voto de Vossa Excelência, em que Vossa Excelência rejeita aquela ação de improbidade, como assim o fizera na ADI 5.874, da relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, não se depara na Constituição com regra que impõe a definitividade do pronunciamento condenatório como condição para a validade ou eficácia do decreto de graça. Essas são as balizas constitucionais, não cabendo ao legislador a jogarem, e jogaram a competência, acrescentando outros elementos. O controle jurisdicional da validade do ato que concede indulto deve ater seus limites formais e materiais alcançados pela lei maior, não havendo o judiciário de adentrar o mérito da escolha política feita pelo presidente da República. Essa linha de entendimento foi adotada pela Suprema Corte, em importante precedente sobre o tema quando analisou a validade constitucional do decreto de indulto editado pelo então presidente Michel Temer. Trata-se da já mencionada ADI 5.874, julgada em 5 de setembro de 2019, caso em que a Corte entendeu pelo descabimento de uma reavaliação do juízo político de admissão e oportunidade da concessão do benefício, o qual é conferido de forma exclusiva ao presidente da República. Essa compreensão não diminui a jurisdição constitucional, senão que delimita o seu âmbito de atuação aos limites exigidos pela própria lei maior. E essa postura de autocontenção tem estado à base de julgados dos quais a Suprema Corte se absteve de revisar o conteúdo de atos e procedimentos de natureza política, vozes por agentes e órgãos de outro poder. É o que se pode se observar em distintas decisões, a exemplo da entrega do extraditando ao Estado requerente a extradição 1114 da relatoria da ministra Carmen Lúcia, em que o redator para o acordo foi o ministro Luiz Fux, tratado de 2013, pedido de apuração de crime de responsabilidade pelo Parlamento, PET, agravo 8.811, ministro Roberto Barroso, relator, o uso da prerrogativa do veto presidencial a proposições legislativas, DPF 372, relatora ministra Rosa Weber. Em todos esses julgamentos, aguardando em causa a avaliação judicial sobre o conteúdo de atos sujeitos a sentimentos de natureza estrita e essencialmente política, o tribunal houve por bem deixar de escrutinar os motivos e as razões de conveniência e de oportunidade dos órgãos políticos, não adentrando no exame dos respectivos atos. Finalmente, registro, senhora presidente, senhores ministros, que o sistema de freios e contrapesos é absolutamente indispensável. Cabe, como todos sabem, ao Poder Legislativo, como função típica, editar leis e fiscalizar. Mas também cabe ao Poder Legislativo fazer controle dos atos do Poder Executivo, quando emite resolução suspendendo efeitos desses atos presidenciais. Cabe a essa Suprema Corte fazer o controle da constitucionalidade das leis emanadas do Poder Legislativo, assim como atos administrativos emanados do Poder Executivo. Cabe também ao Poder Executivo, para além dos seus atos típicos de governo, também realizar atos de Estado, dentre os quais se encontram não só o poder de clemência, no caso do indulto individual, mas também no caso da não entrega do cidadão estrangeiro, porventura presente no Estado brasileiro e destinatário de pedido de extradição. A discussão desse caso está data vênia para além deste caso. Para o passado, existem inúmeras hipóteses que subsidiam
o seu resultado. Para o presente, espero que também o atual presidente da República não esteja obstado de, novamente, quando entender, dentro da Constituição, emanar atos de Estado. E aos futuros presidentes também. Eu encerro essa fala pedindo venha por um minuto a mais que gastei e agradecendo a boa vontade de me ouvir. Aqui, senhora presidente, senhores ministros, este procurador-geral tem compromisso com a Constituição e com a defesa também dos atos dessa Corte. Condenou, não vai poder, data vênia, ver cumprida a pena, mas nada impede que os efeitos secundários da pena se produzam contra o réu condenado. Somente os efeitos primários ou principais estariam alcançados pelo indulto nos termos da súmula do STJ 631. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao Procurador-Geral da República. Ministra Rosa Weber, presidente do STF. Do horário, declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma excelente noite, agradecendo a presença e, em especial, destacando a qualidade das sustentações orais, que seguramente nos levarão a refletir nessa semana toda que temos até a continuidade do julgamento que ocorrerá no próximo dia 3 de maio, primeiro da pauta. Muito obrigada, uma boa noite.